Dados inseridos em computador podem apontar se o crescimento das espécies do bioma cerrado está ocorrendo de forma correta. Até uma curva do crescimento das plantas pode ser traçada com essas informações. Vamos a mais uma capacitação tecnológica. Olá, eu sou Patrícia Matos, sou pesquisadora da Embrapa Florestas e nós vamos conversar hoje sobre o crescimento em diâmetro de espécies nativas do Cerrado. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de se conhecer o crescimento de espécies arbóreas, vamos ver o que é a dendrocronologia e a importância dessa ferramenta para recuperar as informações de crescimento, qual a metodologia mais passo a passo de que nós usamos para trabalhos com essa técnica e vamos apresentar exemplos de espécies do Cerrado, do crescimento de espécies do Cerrado recuperadas por dendrocronologia. A sucupira preta, o paratudo e o pau-terra mirim. A sequência, eu coloquei aqui como um exemplo, a sequência da datação cruzada é que você tem uma série de crescimento bem datada, bem definida. E o que fazer com essa série a partir daí? Bom, a partir daí, a primeira coisa que a gente costuma fazer é a análise estatística. Se tem diferença entre anos de crescimento, se tem diferença entre classes geométricas, se tem diferença entre condições de crescimento dominantes, dominadas. E aqui, só colocando como exemplo, a situação de que quando a gente analisa o conjunto, nem sempre essas diferenças aparecem. Daí a importância da gente trabalhar os dados de acordo com o objetivo do que se está buscando com aquele trabalho. Nesse caso, nós queríamos diferenciar dominantes, codominantes e nós conseguimos mostrar não só que o crescimento foi reduzindo ao longo do crescimento da árvore, como também é bem marcante entre a fase final de crescimento das codominantes para as dominantes. Então, essa é uma etapa de análise posterior à datação, à obtenção da série datada. A outra etapa é o ajuste da equação de crescimento. Então, o que a gente tem quando a gente vai ajustar a equação de crescimento? Nós temos nas ordenadas o diâmetro, nas abscissas a idade, e nós temos a chuva de pontos do que nós medimos, de todas as árvores que nós medimos daquela coleção, daquele conjunto de indivíduos que foram coletados. Aí nós temos várias equações de crescimento que podem ser testadas, validadas ou não. Então, aqui no caso, nós colocamos apenas um exemplo fictício de uma equação com ajuste, mostrando o padrão que se espera de crescimento da espécie. Não quer dizer que não vão ter árvores que vão crescer mais do que esse padrão, e não vão ter árvores que vão crescer menos. Mas o que esse padrão indica? Numa determinada região, árvores com diâmetro 5 centímetros de diâmetro vão ter por volta de 14, 15, 16 anos de idade. Então, essa que é a aplicação da equação de crescimento numa situação dessas. Ela pode não dar a resposta precisa árvore a árvore, mas ela dará uma resposta suficientemente confiável para as árvores, para um conjunto de árvores de uma determinada localidade, para a localidade de estudo. Então, entendendo como que a gente interpreta essa curva de crescimento. Então, nós temos uma fase jovem, que é antes do ponto de inflexão, é a fase jovem da planta. A partir do ponto de inflexão até o ponto de máxima tangência, nós temos a fase de pleno vigor daquela árvore,
árvore. A partir do ponto máximo de tangência, a árvore já começa a mostrar o seu declínio de crescimento até que atinge a sua assíntota, que é o máximo que ela vai atingir, ou muito próximo do máximo, do diâmetro máximo que ela vai atingir. Então, já é o período de senescência, já é o período em que está se perdendo o potencial de crescimento da árvore. Então, só entendendo o que se interpreta e o que a gente espera tirar das equações de crescimento que são ajustadas espécie a espécie. Então, usando como o primeiro exemplo a Boudica virgilioides, que é a sucupira preta. Sucupira preta com grande potencial para uso em madeira tanto para palanque como para madeira sólida, madeira serrada. É uma árvore que, entre as árvores nossas amostradas, nós trabalhamos com indivíduos de 9 centímetros de diâmetro até 32 centímetros aproximadamente. Tem os anéis bem definidos, bem marcados. E nós encontramos árvores com idade mínima de 11 anos nesse lote de amostras. Nós trabalhamos com 12 árvores. Só complementando, eu não falei antes, essas árvores foram coletadas em Formosa, num cerrado muito bem conservado e estavam em condições, nós selecionamos árvores com boa formação, porque a gente estava buscando aquilo que eu mencionei antes, que era árvores com o máximo potencial de crescimento que a gente pudesse obter de resposta dessa espécie naquela região. Então, nós conseguimos árvores com idade mínima de 11 anos, a média estava por volta de 26 anos e a máxima com 53 anos, que, claro, foi a de 32 centímetros. Não precisaria ser. Por que não precisaria ser a máxima de 32 centímetros? Porque poderia ser uma árvore suprimida. A gente poderia ter tentado buscar árvores com máximo crescimento e termos dado azar e pegado uma árvore suprimida. Nesse caso, ela colaborou e nós pegamos o maior diâmetro com mais idade. Então, entendendo a equação de crescimento gerada para sucupira preta. O incremento médio anual da sucupira, 0,05 centímetros ao ano. Para chegar ao diâmetro dos 25 centímetros, 55 anos. Para chegar aos 15 centímetros, um palanque vai ter o quê, mais ou menos? Uns 15 centímetros, a gente já poderia cortar para um palanque? Então, vamos ver aqui. Se a gente fizer aqui uma estimativa, mais ou menos 25, 30 anos. Então, esse é o tempo nas condições naturais para se obter uma sucupira em condições de manejo para tirar um palanque, por exemplo. O que essa curva ajuda a gente a saber também? Então, a gente tem plantas, lembrando que aqui a gente tem o disco à altura do peito. Então, o tempo que ela levou até chegar no 1,30 de altura não está computado. Então, pode ser mais, 5, 10 anos, aí depende de cada espécie, para se estabelecer até atingir 1,30. Mas, vamos dizer que a gente fez um plantio dessa espécie e nós conseguimos um crescimento com 5 anos, com 5 centímetros de diâmetro, ela já está com 20 anos. O que isso está dizendo? Está dizendo que ou o sítio não está adequado, ou o solo não é o solo que ela quer, ou está faltando água, ou ela está com competição, ou ela é uma planta que precisa de um sobreamento inicial. Tem que buscar a resposta, mas está dizendo que ela não está atingindo o máximo do potencial que ela teria para crescer, pelo menos do que é esperado, do que foi estabelecido pela equação de crescimento. Outra espécie que nós fizemos o estudo nesse momento foi a Tabebuia caraiba, que é o IP amarelo. Essa já é uma espécie com diâmetros bem menores.
ela é usada para fins medicinais, mas também pode ser usada para recuperação de áreas degradadas. É uma espécie com idades muito menores e diâmetros também bem menores. Então, o máximo de idade das amostras que nós conseguimos foi 24 anos, com 9 centímetros. Lembrando que a gente procurou amostrar as árvores representando todos os diâmetros das classes geométricas disponíveis naquele local de estudo. Então, naquele local de estudo, a maior, as próximas das maiores, não passavam desse diâmetro. E aí a gente tem a equação do ipê amarelo. Crescimento muito mais lento do que a Boldique. Nós temos 0,30 de crescimento por ano. E nós temos que, com 6 centímetros aproximadamente, ela já vai estar com 18, 20 anos. Então, é uma espécie que mostra que já está crescendo, e aqui seria o ponto de inflexão dela. Então, ela também não vai atingir grandes diâmetros. Tá? Ela já está... Aqui já é o ponto de inflexão dessa espécie. Por fim, o último exemplo dessa aula é o pau-terra, também usado para fins medicinais, com árvores um pouco maiores, intermediárias em tamanho entre a sucupira e o ipê amarelo, mas com idade bem superior ao que a gente esperaria do ipê amarelo. Então, nesse exemplo, a gente tem uma árvore de pau-terra mirim com 45 anos, que chegou a 20 centímetros de diâmetro. Todas elas, lembrando, os anéis são bem definidos e não foi difícil marcar. Essa, inclusive, foi bem simples, marcar e confirmar os anéis anuais, e a datação também foi fácil. E esse, o ponto de inflexão, já está lá para frente, com 43 anos. Então, ela ainda cresce um pouco mais, comparado ao ipê amarelo, mas também não vai passar muito desse diâmetro. O incremento médio é muito próximo do ipê amarelo. Lembrando que ela pode ter períodos de crescimento mais rápido e mais lento, só que para isso a gente precisaria fazer o estudo dentro de cada classe diamétrica. Então, em linhas gerais, o que nós vimos nessa aula foi o potencial da dendrocronologia para recuperar as informações de crescimento de forma rápida, segura, de espécies arbóreas no cerrado e em outras áreas tropicais. A importância de se selecionar a espécie e o local em função do objetivo do estudo. Então, ponto principal, quando definir o objetivo do estudo, tem que trabalhar muito bem a escolha do local e da espécie. Muito cuidado na coleta e no preparo dessas amostras. Muito cuidado nas medições, nas marcações e medições desses anéis, porque também é um ponto de uma grande fonte de erros. Anéis mal marcados traduzem uma coisa que não é real e comprometem toda a interpretação que vem depois. Trabalhar com a datação dos dados para ter a confirmação e a segurança de que as camadas de crescimento estão realmente nos anos indicados, refletem o crescimento daquele ano indicado, e entendemos como que a gente interpreta uma curva de crescimento para explorar melhor o potencial de crescimento daquela espécie desejada. Por hoje é só. Obrigada.